Bem, então, falando um pouco da minha relação com a leitura, eu acho que tive um privilégio de ter nascido numa família de contadores de história. Quando eu era pequena, meu irmão era 8, 10 anos mais velho do que eu e eu tive também o privilégio de viver com um avô, meu avô que tinha vindo da Itália e que me contava isso desde que dos meus 8, 10 anos de idade. Ele contava histórias muito espontaneamente. E eu tenho a impressão de que quando fui descobrindo, não é, o código da leitura em si, aquilo que hoje a gente até chama de letramento, né? Quando eu fui para a escola, eu já conhecia um ambiente, vamos dizer, de histórias. É algo que eu acho que é muito importante quando a gente pensa em leitura. Eu não consigo dissociar a leitura, né, o ato de ler, do ato de ouvir algo que se conta. E é interessante porque aquele momento mágico em que eu comecei a descobrir alguns livros, especialmente no período escolar, eles estavam relacionados com algo muito vivo, que vinha da minha infância, de alguém que como eu, né, tinha tido esse privilégio, que eu acho que é a chance de ter histórias contadas, recontadas. E o que é mais interessante ainda, nem sempre histórias que me eram contadas de livros, quer dizer, não era necessariamente algum contador de histórias que tirava o livro da prateleira, não. Eram histórias de vida, eram histórias que brotavam assim, num ambiente de pessoas, talvez pela nossa italianidade, né, muito tagarelas, gente muito falante, e aquilo que era o dia a dia era contado, recontado, às vezes o mesmo fato era narrado por várias pessoas. E aí foi muito legal quando eu percebi, e eu percebi isso num primeiro momento intuitivamente, o quanto o que vinha escrito nos livros tocava de perto aquilo que era a vida que ia me sendo narrada. Me lembro muito bem quando eu li Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, isso acho que meus 12, 13 anos, e contos, né? Porque eu sempre gostei muito e tanto é que isso se reflete até hoje nas minhas escolhas. Eu adoro contos, eu adoro as narrativas curtas e que pulsam e que dão aquilo que o Cortázar costuma falar, né? Um punho na boca do estômago. Mas eu me lembro de Felicidade Clandestina e aquela alegria, né, de uma menina que encontra um livro e que, no caso da Felicidade Clandestina, que vai atrás dele, né, correndo todos os riscos e na verdade buscando aquilo. Eu vivi num período parecido com esse, tinha uma magia no encontro com o livro. Agora, também não acho que isso seja apenas uma questão que esteja ligada a eu tinha facilidade de ter o livro. Esses dias eu comentava com os meus alunos que fiquei muito impressionada com uma narrativa de uma criança lá do Rio de Janeiro, aquela coisa de favela, morro, bala perdida e tiroteio, e uma criança com muita vivacidade, uma menina de 9 anos, contando o que havia acontecido. Então, esse trânsito entre o que vai ser escrito, o que é vivido, não é? Que está à flor da pele, eu acredito que se houver a expressão, se houver a transfiguração disso, que a gente chama o momento que eu vivi, de alguma forma, seja pelo viés da leitura, que eu vou encontrar depois num texto, seja por esse viés de narrar a vida, que é o que todo mundo faz o tempo todo, mesmo sem saber disso, eu ainda acho que estaremos salvos. Bem, leituras que foram me marcando foram vários, e eu seria meio injusta se eu fosse eleger uns em detrimento de outros. Mas eu acho que na minha fase adulta, sempre, Lígia Fagundes Telles sempre me acompanhou muito de perto com os contos. Eu gosto muito de um livro dela chamado A Noite Escura e Mais Eu. Gosto muito de Um Gato das Horas Nuas, do gato Raul, que me marcou muito. E mais recentemente, por conta dos meus estudos na área de italiano, em 99 eu acabei fazendo uma viagem para a Itália e li um livro, em italiano é Novecento, um monólogo, de um escritor italiano contemporâneo que se chama Alessandro Baricco. E de lá para cá, simplesmente isso, não consegui parar de ler o Baricco, acabei lendo a obra dele completa e defendi minha tese, se chama A Arte de Narrar,
em Alessandro Barico, né? E saiu pela Universidade de São Paulo na Italianística. O personagem Novecento me marca, foi traduzido para o português como 900, e esse monólogo tinha sido feito para teatro inicialmente. Depois ele foi transformado pelo Tornatore no filme que foi traduzido como A Lenda do Pianista do Mar. É um filme que saiu no Brasil já há bastante tempo. Mas o personagem do livro me marcou e me marca até hoje. Por quê? Eu acho que aquele livro, ele veio até mim, né? E ele me trouxe algo muito importante, a história de uma criatura, de uma criança que nasce dentro de um navio e vive uma vida toda, da proa à polpa, quer dizer, ele vive dentro de limites, muito, essa questão o italiano chama de confine, né? Quer dizer, dentro daquele espaço limitado, ele descobre em si uma força, uma potência de vida que a gente pode traduzir inclusive como a música infinita que vai vindo do mar, porque ele se torna um pianista dentro daquele navio. O que me intrigou no livro é porque, embora todos dissessem, olha, Novecento, se você sair do navio, for conhecer as cidades, conhecer o mundo, você vai se tornar um grande pianista, porque ele vai desenvolvendo essa arte no piano do navio, etc. E a pergunta básica era assim, em italiano, né? Ma perché non scendi? Por que você não desce do navio? E isso me intrigou porque ele viveu a vida dentro do navio e não teve necessidade de descer, porque a sua vida era infinita, mesmo naquele espaço limitado, né? O Barico também me ensinou muito no livro chamado Oceano-Mar, né? Em que há um diálogo estreito com Joseph Conrad. E me impressiona muito o personagem Stein, do Lord Jim, do Conrad, que diz que nascer é cair no mar. Alessandro Barico retoma esse mote, né? É uma relação intertextual com Conrad. E se nós caímos no mar, existe tanto o encantamento do mar, quanto essa vertigem da queda, que eu acho magnífica. Então, se a nossa condição humana nos marca pelo encanto e também pela queda, essas leituras, esses personagens me trouxeram algo de muito valioso. Eu diria que me trouxeram a possibilidade de uma identificação, a possibilidade de um reconhecimento. Não apenas na beleza que seria ver o mar infinito, como esse personagem Novecento que vivia vendo esse mar, mas que se dá conta de repente de que aquele mar nunca era o mesmo, porque visto de diferentes partes, ele mudava de posição, né, no navio. E a pergunta era, mas escute, mas isso aqui é o mar, que são 30 anos que você está dentro do navio, você está vendo o mar novamente? E ele diz, não, mas o mar visto daqui não é o mesmo. Bom, e nessa história toda, eu acho que quando a gente trata da questão que hoje é muito, muito atual aí, é a fenomenologia do olhar, né? Que é tão retomada e muito bem tratada pelo Saramago no Ensaio sobre a Cegueira, que é outro grande livro para mim. Porque quando de repente a gente se dá conta de que já está perdendo a chance de ver o essencial, me chama a atenção a cegueira que aparece no livro Ensaio sobre a Cegueira, que é uma cegueira branca. Ela não é uma cegueira que acontece por falta de luz. E aí eu acho que eu retomo também o Novecento lá do texto do Barico, e me lembro do Conrad, e me lembro de tantos personagens que vão anunciando, para mim, vão anunciando o mal-estar que é, de repente, vivermos num mundo bombardeado de luz. Quer dizer, a gente tem um bombardeamento, uma overdose de luz, de imagens, não é? Temos tudo, não é? E ao mesmo tempo, de repente, estamos cegos, mas não cegos pela privação de luz, estamos cegos pelo excesso de luz. Eu acho que, por exemplo, esse trabalho que o Saramago faz, especialmente de um modo, claro, apocalíptico, sim, né? É apocalíptico, é nesse sentido algo, não tem esperança, nós precisamos cegar, mas precisamos cegar talvez para quê? Para mais para frente, como o Miguelin, do Guimarães Rosa, reaprender a ver
como Palomar, do Ítalo Calvino, né? Reaprender a ver o essencial. A leitura e aquilo que eu tento escrever. Tem 2 contos, mini contos, do livro que eu lancei em 2008, Para que as Árvores Não Tombem de Pé, que eu gosto bastante de citar como essa ponte que tentei fazer entre a escrita e a leitura. Um deles é O Rosto da Página e o outro é Página Sem Rosto. Então eu vou aproveitar apenas os títulos, né, para tentar imaginar o seguinte: que triste que é, de repente, nós temos uma página para escrever, a página da vida, enquanto leitores, né, e o escritor pode ser de repente um leitor de pessoas, um leitor do mundo, um leitor do que acontece todo dia, um leitor de vida mais do que tudo. E triste seria se os livros não fossem escritos nessa medida. Seria triste se essas páginas ficassem sem rosto. Acho que quem abre mão facilmente desse imenso privilégio que é a leitura, abre mão, de certa forma, da vida. Mas não da morte em vida, que é o que muitas vezes acontece ao nosso redor, mas da vida vivida, das teses de viver, né? Acho que quem adere muito fácil a um discurso, isso não é importante, não vale a pena ler, adere também ao discurso da anestesia generalizada. Anestesia. Quem está anestesiado não sente. Quem está anestesiado não percebe. Também cega facilmente, não vê absolutamente nada. Então, a leitura, ela serve sim, ela não no sentido utilitário do termo, não é? Porque a literatura basicamente isso, é estética, a literatura é arte, a literatura é libertação, mas a leitura pode nos ajudar nesse percurso de libertação. Ela pode nos ajudar a redescobrir caminhos de humanização. Pode parecer meio estranho falar, puxa, é preciso humanizar o homem. Mas acho que sim. Acho que a leitura ajuda muito a nos rehumanizar num período que, inclusive, o Mário Vargas Llosa, né, acaba de dizer aí num texto que escreve sobre pensável o mundo moderno sem o romance. Ele vai dizer exatamente isso. Quer dizer, sem a literatura, voltamos à barbárie. Acho que é isso.